E aí, desenrolado, desenrolada, sejam bem-vindos ao canal Dev Desenrolado. O meu nome é Nando e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ajuste óptico, beleza? Então já pegue seu café, eu já estou aqui com o meu. Deixa o seu like também para garantir, se inscreve no canal caso você não for inscrito e também dá um confere nos links que estão aqui na descrição do vídeo. Lá tem o link do meu e-book que fala sobre UX UI, para você que gosta dessa área e quer começar lá na frente. E também tem um link da lojinha do canal, para você que está querendo dar um upgrade na sua máquina ou comprar periféricos para ela. Então, sem mais enrolação, simbora para o vídeo. Sabe quando você está mexendo ali no seu projeto, está criando a parte de design e você nota que tem algo errado ali nos elementos, que não está bem feito o alinhamento, por mais que você olhe ali no Figma, no Adobe XD ou no próprio Flutter mesmo ali, você está criando um widget, mas você sente que tem algo errado, fica uma vozinha na sua mente. Nossa, esse projeto aqui, essa parte aqui tem algo errado, não sei explicar, mas tem algo estranho. Isso ocorre muitas vezes porque está faltando você fazer ajuste óptico ali nos objetos ou nos elementos daquela parte do design. Por quê? O nosso cérebro ele tende a perceber de uma forma diferente os objetos, levando em consideração o espaço ocupado de um objeto em relação a outros objetos ou elementos que estão próximos a ele. Tá? E para sanar isso, você pode utilizar uma mudança de tamanho, uma mudança de alinhamento ou até uma mudança de cor. Eu vou mostrar aqui na prática como você pode corrigir isso e ao olhar o projeto ali você ter uma sensação melhor e realmente notar que está tudo ok ali no seu projeto. A primeira forma, eu vou colocar aqui em tela, é em relação ao tamanho dos objetos. Aqui, como vocês podem ver nessa imagem, a gente tem um quadrado, um círculo, um triângulo, né? Tanto em cima como embaixo. E você pode notar que quando os três objetos eles têm o mesmo tamanho, passa a impressão que o quadrado ele é maior. Só que ocorre que é o seguinte: dentre os três aqui, o que ocupa um espaço maior é o quadrado. Então, para sanar essa diferença, basta você aumentar um pouco os outros objetos, tá? Porque assim ele vai passar a impressão que eles são de tamanhos iguais. Mas que, como você pode ver aqui na linha de baixo, ó, o círculo está um pouco maior, o triângulo também está um pouquinho maior, mas eles passam a sensação, juntamente com o quadrado, que eles têm o mesmo tamanho. Mas o que ocorre aqui é o seguinte, é que o quadrado ele ocupa mais espaço em relação ao círculo e o triângulo. Então, para compensar isso, é só aumentar um pouco o tamanho dele. E aqui, como vocês podem ver, ó, na questão de alinhamento agora. Aqui no primeiro exemplo a gente vê que o triângulo está bem alinhado, mas ele passa a sensação que não está. Por quê? A maior parte, a parte que ocupa mais espaço do triângulo está mais à esquerda. Então, como eu falei no início, isso ocorre porque, levando em consideração o espaço ocupado de um elemento em relação a outros elementos. Então, o espaço ocupado do triângulo aqui, se a gente for alinhar ele certinho aqui pela largura dele, vai ficar muito mais para a esquerda. Então, para a gente compensar, a gente tem que afastar um pouquinho mais para a direita, né? Para aí sim o espaço ocupado ser bem distribuído em relação ao círculo aqui no fundo. Um outro exemplo aqui é em relação ao texto. Aqui a gente tem a palavra mais, né? Só que, como vocês podem ver aqui, ó, o espaço maior ocupado da palavra é entre o A, o I e o S. O M é muito maior do que as outras letras. Então, quando os três pontinhos estão alinhados com a palavra toda, meio que passa a percepção que os três pontinhos estão desalinhados, né? Só que não é verdade. O que acontece é porque, levando em consideração o mais e os três pontinhos, há um desbalanceamento. Então, para balancear isso, a gente abaixa um pouquinho mais, ó. E aí sim fica bem mais natural, porque os três pontinhos estão alinhados à maior parte do objeto mais, né? Porque aqui o nosso cérebro ele vai enxergar a palavra mais como um objeto, e não como só uma palavra ou como letras separadas. O nosso cérebro, para poupar energia, ele vai agrupar os símbolos e transformar numa imagem só. Tá? Isso é um recurso do cérebro para poupar energia. O nosso cérebro é uma máquina de poupar energia, poupar recursos. E a terceira forma que você pode sanar esse tipo de problema é em relação à cor. Aqui no primeiro exemplo, ó, a gente tem, eu coloquei esse íconezinho aqui, ó, do joinha, e a palavra joinha. E não parece, mas tipo, o ícone e a palavra aqui, eles estão na mesma cor.
Só que como as letras são finas e elas ocupam menos espaço, dá a percepção, passa a percepção que eles têm uma cor mais leve, né? Que o ícone está com a cor mais forte, mas isso não é verdade. O que ocorre é porque, levando em consideração a mesma regra, como o ícone está ocupando um espaço maior do que as letras, ele tem uma percepção diferente do que das letras. Então, para sanar isso, você pode colocar as letras com a cor um pouco mais clara que a do ícone, e aí passa uma sensação de equilíbrio ali nessa parte da imagem. E essas são as 3 formas que você pode fazer ajuste óptico nos seus projetos. E assim fazer com que o seu usuário sinta uma percepção de harmonia ao utilizar os seus serviços ou produtos. Beleza? Essa dica também está no meu book sobre o XY, que o link está aqui na descrição. Então se você quer aprender muito mais sobre o XY, leis, dicas e muito mais, dá um confere no link que está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado por ter chegado aqui no final do vídeo. Deixa um comentário caso você ainda tenha alguma dúvida sobre esse assunto, que assim que possível eu vou lá e te respondo. Então, eu te aguardo no próximo vídeo.